choque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, o podcast que fala sobre diversidade. Eu sou o apresentador, eu sou o Daniel Lage. Vou falar de novo aquele assunto que eu falo sempre, e eu falo sempre porque é muito importante. O assunto é YouTube. Tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que compartilhar, falar bem, mostrar pra todo mundo, tem que fazer. Além disso, o YouTube agora tem a função valeu demais, como disse a Maite Schneider, é o troféu joinha, onde vocês podem oferecer pequenas porções de dinheiro para a entrevista inteira ou para os pequenininhos, os shorts do YouTube, que é o equivalente ao Reels do Instagram. Vocês podem oferecer pequenas porções para ajudar na produção do programa. Então já agradeço, valeu demais. Vou ler a apresentação do convidado maravilhoso de hoje, que tá fazendo aniversário hoje, vem comemorar comigo. O convidado de hoje é ator e modelo. Ele foi precursor e ficou famoso ao expor a sua jornada de transição de gênero nas redes sociais. Já atuou em novelas, no teatro e até se aventurou no mundo da música. E atualmente conta com mais de 1.200.000 seguidores nas redes sociais. O nome dele de verdade é Tarso Alexandre da Silva Borges, mas a gente conhece mesmo como Tarso Brant. Seja muito bem-vindo! Que maneiro! E aí, Dani, tudo bem? Tudo Satisfação bem. estar aqui contigo. Oi, gente! Se eu pudesse, Como é que vocês estão? se fosse ao vivo, eu ia falar, gente, vamos cantar, parabéns. Não é ao vivo, então, parabéns. Eu tô muito feliz de você tá comemorando comigo. Velho, olha aconteceu, só. né? Se a gente tivesse programado, Pô, não tinha dado tão certo como deu. Acho que as melhores coisas são aquelas que a gente não fica pensando muito, né? Sim. Deixa acontecer. Pra mim é um presente estar aqui com você, falando sobre esse assunto maneiro. que a gente ainda vai conversar, que Cê- eu tenho uma leve ideia do que vai ser, mas pra mim isso tudo aí é uma surpresa. bora. Eu falei pra ele que eu não ia mostrar. E aí, a gente estava conversando nos bastidores, eu estava explicando para ele que eu não sou jornalista, eu sou psicólogo. Então, a minha condução ela é diferente do jornalista, e psicólogo quer saber afetos, emoções, sensações, pensamentos, sentimentos, e bem clássico do psicólogo, eu queria saber desde o começo, né? A gente também estava falando nos bastidores que eu, Tamires, outras pessoas militantes, a gente precisa ficar falando que é uma coisa esdrúxula, mas é necessário, que crianças trans existem. Tem uma na minha casa. Sim, eu fui uma criança trans. Siga daí. Me conta. Cara, desde criança, assim, 5 anos de idade, 1998, vamos pegar esse panorama aí de mudança do que é pra hoje. As Muita crianças, coisa. elas não vivem a questão que eu vivi por elas terem algo pra se identificar, por terem pais que já entendem sobre o assunto, por terem pessoas que apoiam elas acima de qualquer coisa. Eu fui uma criança que, dentro das minhas possibilidades, eu entendi o que lidar dentro dos questionamentos das pessoas ali, e eu sempre me impunha. Eu bancava a minha opinião. E isso pra mim era uma coisa muito natural, do tipo, olha, eu tava na rua andando com a minha papete do Seninha, bermuda e camiseta. Ah, mas até achei que você era menino. Eu só não falava eu sou, que eu entendia o que isso ia significar. E não cabia no que você tinha de informação naquele momento. Não cabia, na minha cabeça, cara, eu não sei te explicar como eu entendia que eu dar satisfação para as pessoas da rua não me levar a lugar algum. É uma coisa que eu preservei isso. Você tá falando de 5 anos? 5 anos. Eu preservei isso dentro de mim. Eu não ia discutir com uma pessoa da rua, eu ia discutir com os meus pais. Lá em casa a negociação era assim, argumento em cima de argumento. Aquariano argumentativo aqui, Tá. Moldion, sempre levantando ali
o que que eu gostava e o que que eu não gostava. Eu entendia na minha cabeça, os meus pais me amam, então se eles me amam, eles vão fazer de tudo pra fazer as coisas que eu aponto e mostro pra eles que me faz bem, não é nem que eu gosto, não é nem questão de mimo, eu sou filho único, ok. Posso ter um pouquinho de síndrome de filho único também, mas bom, quem é filho único entende que até certo momento, quando você é criança, tem criança que pede irmão, eu era criança que pedia irmão, eu era criança que eu pedia pra dividir as coisas, eu tinha dificuldade de dividir? Tinha. Às vezes eu recebia visita em casa e eu botava nome nas minhas coisas na geladeira. Eu não queria que ninguém comesse as minhas coisas. Sério? Imagina com o irmão. Tá aí, você querer uma coisa, na prática é outra, mas eu tinha muito essa questão de me abrir, da generosidade, da minha mãe sentar comigo, conversar e falar, olha, na época, Tereza e Cristina, não é assim. Pensa que você quer uma pessoa aqui, a gente tá recebendo, tá acolhendo as pessoas. Então é necessário que você divida. Não é porque uma pessoa não comeu um pouquinho e ela comeu tudo, que eu entendia muito essa questão de porção. Você podia comer minha comida, mas se você comesse tudo, me deixasse, tipo assim, nada, eu ficava, caraca, como assim? Eu entendi essa questão de dividir dentro de equilíbrio. Eu era uma criança que eu media muito, eu observava a forma como as pessoas se comportavam, do tipo, convenções dos adultos. As pessoas estão lá conversando, aí quando sai um fala mal do outro. Eu perguntava pro meu pai, o que é isso, pai? Isso já te chamava a atenção de alguma coisa estranha. Que pra mim eu ficava, pô, cara, por que as pessoas não falam umas pras outras o que elas realmente pensam? Por que elas me questionam tanto por eu ser assim? Eu ficava me perguntando isso. E ao mesmo tempo que eu ficava comigo, tipo, cara, eu não sou do jeito que eu sinto que eu sou. Não é que eu queria ser. Porque eu sentia que eu era uma criança num corpo em que não acompanhava o que eu sentia que eu era. Várias vezes, quando eu era criança, eu sonhava que eu estava indo fazer xixi. Eu acordava, eu estava fazendo xixi em pé. No banheiro. Então eu ficava assim, eu quero saber como é que é, na minha cabeça, eu quero saber como é que é fazer xixi. E eu olhava assim, caraca, pera, não é questão do órgão genital em si, é questão da sensação. Sim, sim. Da sensação de eu poder ter uma namorada. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha minha namorada. Só que eu contava pra ela, eu falava, olha, minha namorada no prezinho, olha, não fala pra ninguém. Ali. Não fala pra ninguém que a gente é namorado, a gente é amigo. Mesmo eu sendo uma menina, eu falava assim com ela, ela me entendia. Eu ia pra casa dela, a gente ia, sei lá, dormir junto e tal, mas pra mãe dela, a gente era amiga. E não tinha essa questão de dormir junto, tipo, essa questão que as pessoas já ficam pensando mais do lado sexual. Não tinha, era tipo, afeto. É dormir junto ali. Era afeto. É afeto, exatamente. O afeto de estar junto, de estar perto. Eu tinha muito esse senso de proteção, que eu tenho bastante. Com as pessoas que eu amo, caraca, eu sou um leão. Leão é meu ascendente, sou aquariano com ascendente leão, então já vem o leão daí. Você protegia a namoradinha? Protegia na escola. O que eu fazia? Eu era a menina que me infiltrava no grupo dos meninos, porque essa separação de menino e menina tinha só pro mundo dos adultos. Botar menino pra brincar com menino e menina pra brincar com menina. Eu era menina que eu saio do grupo de cá e é bonito pro grupo de lá. Não, mas não é só do mundo dos adultos, não. Criança também. Mas a criança... Mas você tinha... Eu não tinha o bloqueio. Você não tinha o bloqueio. Você era empoderado de falar, eu quero ir ali pro grupo dos meninos, mas... Mas eu não falava, eu ia. Mas isso é muito... Eu tenho duas pequenas em casa. Cara, mas... Menino para um lado, menino para o outro. Mas essa questão de e você separação... passeava bem. Não é nem passear, Dani. É que na minha cabeça nunca existiu. É diferente de você ser criado. Eu sentia essa opressão da sociedade, porque na minha cabeça eu entendia que aquilo era uma besteira. Eu ficava olhando assim e falava, cara, até quando eles vão fazer isso? Pra mim, essa barreira de isso, menina aqui, menino aqui, rosa e azul. Pra mim, tudo são pessoas. Eu sempre tive essa percepção. Então, na hora de brincar, eu brincava de carrinho, eu pegava boneca, rodava boneca, jogava boneca. Eu não queria tudo que era imposição. O que era livre já me agradava. Ok, muitas pessoas podem classificar isso. Você era rebelde. Não, eu não era um rebelde sem causa. Eu sabia muito bem a causa que eu estava ali com a minha vida, já quando criança, defendendo.
porque era eu que tinha que me defender. Os meus pais não sabiam o que estava acontecendo comigo, eu não podia me abrir para eles, porque como é que eu ia me abrir para os meus pais numa sessão de terapia com psicóloga, eu percebendo que a pessoa ia me dar um remédio? Eu já sabia, eu tinha essa noção que era um segredo que eu não poderia contar para ninguém. E com o tempo eu fui crescendo e fui me aproximando mais desses meus sentimentos, né? Um sentimento muito grande de, pô, tô aqui sozinho. Se eu tô aqui sozinho, eu não vou me abrir com qualquer pessoa. Eu tentava me abrir, era onde ali eu buscava situações, lugares, pessoas com que eu pudesse ser eu mesmo. Então eu sempre gostei muito de esporte. Esporte era um lugar que você só demonstrava os seus talentos e você era bem observado por você fazer alguma coisa bem. Tá. Tudo que eu me dedicava, eu fazia bem. Pra mim não tinha barreira de você é bom ou você é ruim. Cara, eu vi o Michael Jordan treinando, eu amava jogar basquete. Eu falava, tá, eu não sei ainda usar direito a minha mão esquerda, eu vejo que ele usa as duas. Eu vou treinar a minha mão esquerda, tudo é treinável na gente, tudo é absorvível. Tá. Então era coisa de eu ficar o dia inteiro ali na tabela arremessando bola com a mão esquerda. Com esse objetivo de... E na hora que eu vi dentro do jogo, fluía. Eu amava fazer as coisas mais com a mão esquerda do que com a direita. Que era o desafio, né? Depois que eu alcancei o desafio, eu passei a ser ambidestro. Porque eu comecei a dominar a habilidade com a minha mão esquerda. Tá. Tendo como base que quando eu era criança, minha mãe não deixou eu ser canhoto. Porque eu tinha habilidade com a mão esquerda. Tinha? Tinha. Eu fazia tudo com a mão esquerda. Ela foi lá e tirou... Porque na cabeça dela era certo uma pessoa ser destra e não canhota. Aí ela tirou o meu hábito de usar a mão esquerda. Olha pra você ver. Como é que entra a situação dos pais dentro da educação de uma criança. Sim. É por isso que eu, hoje em dia, falo muito que existem crianças trans, sim. E essas crianças são mais inteligentes do que os próprios pais. Eles já vêm preparados ali com uma configuração de mundo que os pais não têm. Sim. Se os pais não souberem ouvir, deixar a criança existir, simplesmente mostrar. É isso aqui, pai. O pai, nesse momento, pai, mãe, família... precisa saber lidar com essa configuração de mundo que a criança ela já vem para a vida assim, ela já vem do útero assim. Não é ela, você que estimulou isso nela, ela já vem desenvolvida a ponto dela te ensinar e você aprender. E os meus pais eles ficaram muito nesse lugar de medo da sociedade na época. Pela proteção, né? Pela autoproteção. Pra tentar proteger. Autoproteção? Autoproteção da família, Tá. né, no caso. Porque, poxa, como é que uma criança ia chegar lá, eu ia ser o assunto da festa? A festa não precisava daquele assunto. O assunto é aniversário da criança que eu tô indo lá, e os meus pais iam discutir negócios e coisas de adulto deles, e eu ia ser só mais uma criança. Mas como é que eu só ia ser mais uma criança se para as pessoas isso era uma questão? A forma de vestir era uma questão, a forma de se comportar era uma questão. É muito mais fácil quando isso deixa de ser uma questão e só passa a ser natural. Eu não falo nem normal, porque normal vem de norma, regra. Não existe regra para você viver. Sim. Não existe. A regra é você viver e viver bem. A gente passou já por essa transição de conceito, de valores, morais principalmente, que a gente vê hoje em dia as maiores estatísticas de crianças de abuso, né? A gente vê muitas famílias questionando quando se fala em crianças trans. Deixa nossas... Não mutilem nossas crianças trans. Peraí, mutilação é o tanto de criança que eu já vi morrendo pelos próprios pais que assassinaram. Sim, isso. Os próprios pais abusam das crianças. Eu conheço aqui no Rio de Janeiro o Leniel, pai daquele garoto, do Henri Borel, que foi assassinado. Eu conheço, então assim, eu estive perto de pais que defendem uma moral que não existe. Porque existem muitas justificativas de família tradicional. Pera, mas o que é a tradição? Já foi embora. Sim. A tradição era tratar pessoas como coisas e coisas como pessoas. O casamento era um acordo Sim. financeiro, onde a mulher era vista como um objeto, o homem que ali tinha que ter um poder aquisitivo muito grande para adquirir uma família. Sim, Pera, comprar uma mulher. então peraí, você está comprando uma família, você está comprando uma esposa, Isso. aí a gente para pensar numa questão de o que isso gerou de psicológico nas pessoas, principalmente homens. A gente vê uma grande taxa de homens, né, que por muito tempo permearam na mídia como homens
que tinham o poder da situação, de serem garanhões, de terem várias mulheres, e criou esse falso estereótipo no homem. Eu falo porque eu sofri com isso também, de ter o estereótipo imposto pela sociedade de o cara bonito, o cara garanhão. Peraí, você é o homem da situação? Não, você que é o macho, você que tem que ser o melhor, você que tem que bancar. Cara, isso pesa. Isso pesa? Pera, cadê meu sentimento? Sim. Eu tenho que cumprir uma meta aqui e ser diferente no final para me tornar igual? São vários... E na hora que o sentimento aparece, não consegue lidar. E na hora que o sentimento aparece, não é que você não consegue lidar. Você não sabe o que é o sentimento verdadeiro. Você não sabe o que é. Você fica tanto vestindo um personagem ali, que na hora que ele aparece, de duas uma. Ou você é desvalorizado pela pessoa que você tá, porque você... Ao mesmo tempo que a sua cabeça tem um contrato lá que tem que ser assinado para você bancar a pessoa, para você ser... o chão dela, pra você cuidar dela, porque eu já vi muitas pessoas falando isso, o homem tem que ser o provedor, ele tem que ser o apoio da mulher, ele que vai na frente, a mulher, velho, não tem, os dois estão de mão dada ali, no final das contas, cada um vai pra um canto, porque não dá pra gente morrer junto. Sim. A alma, independente da crença das pessoas, ela vai pra algum lugar. Isso é fato. Caminhos são vários. Se a gente tiver Deus no coração, que importa. Mas na hora de você ser você, como é que fica essa história ali de função social? Qual que é a função social do homem? Qual que é a função social da mulher? Pera, vamos fazer uma coisa? Qual que é a função social dos seres humanos? Sim. Das pessoas, em questão de evolução, de cultura, Sim. sabe? De entendimento. Sabe? Mas você acha que a função, o papel do homem, o papel da mulher... tá mais diluído hoje do que na época que você era criança? Você acha que um homem consegue passear pelo dito feminino, dito masculino, a mulher também? Você acha que... Eu acho que agora tá mais na cara que nunca existiu papel. As pessoas é que faziam disso para ser algo útil dentro dos parâmetros sociais que já eram impostos naquela época. Uhum. Hoje em dia a questão da opressão social está sendo voltada mais para a questão de você evoluir o seu entendimento sobre vários tipos de assunto e você saber se comportar bem e entender o que você merece no seu lugar como pessoa, do que questão de gênero. Primeiro, gênero e orientação sexual. Gênero, quem eu vejo que eu sou, como eu me sinto. Orientação sexual, o que eu gosto de fazer quando eu penso em me relacionar com outra pessoa. Existem sim esses parâmetros? Sim, mas eu posso me relacionar com todas as pessoas. E não é a definição que vai me prender em algum padrão. Essa definição é puramente para entender como é que as pessoas se relacionam. Mas hoje eu posso dizer, eu sou um homem trans bi. Tasso, do que você gosta? Prefiro me relacionar afetuosamente com mulheres. Não consigo... É uma coisa minha, tá? Sim. É quando você diz que você tem preferências. Eu não consigo ter afeto por homens. Não consigo. Namorar. Tá. Ter sentimento. Por Uhum. exemplo, eu já fiquei com homens, já busquei entender o que é isso dentro de mim. Eu não consigo criar vínculo afetivo com homem. Uhum. Pra mim é um brother, é um momento que eu tô passando ali com a pessoa, mas quando se trata de uma mulher, pra mim, cara, é diferente. Eu consigo criar esse vínculo e Sim. não tem como eu me obrigar a ser o oposto. Sim. Por questões de parâmetro social, por questão de entendimento das pessoas ao meu redor, cara, eu já tenho isso muito bem definido na minha cabeça. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Sim. Eu não tô aqui pra ser exemplo de uma coisa que nem eu sei aonde é que vai dar. Eu tô vivendo. Sim. Isso era uma coisa que eu não sabia antes e que eu não falei antes para as pessoas quando eu estava na minha fase de transição. Mas hoje em dia eu entendo que eu tenho esse lugar porque eu abri essa porta. Sim. Fui eu que passei a minha vida inteira falando para as pessoas o que eu era, por que eu era. Tinha essa confusão de você criança falar, ih, é uma lésbica. Você ouvia? Eu tinha essa questão de por que você gosta disso?
Por que que você usa isso? Eu passei a minha vida inteira. E muitas pessoas me perguntaram, Que é essa confusão do gênero com a orientação sexual, né? Uhum. Que isso não tinha isso na cabeça das pessoas. Para começar, a gente pensa em Era Vargas, a gente pensa militarismo, a gente pensa que as pessoas elas não tinham direito de pensar. É obviamente natural que evoluísse para um ponto onde as pessoas começassem a ficar perdidas com as possibilidades que elas têm de vida. Eu sou um ser humano. As pessoas não tinham essa condição de entendimento. A informação, a cultura, o lazer, por muito tempo, foi negado para as pessoas do nosso país. A gente tem outros países que tem mais ou menos essa construção ali de valores, a base do faz isso e pronto e acabou. É isso aqui que o governo manda. A gente sabe que existe isso ainda. Mas que, graças a Deus, para o nosso país, as pessoas começaram a construir pensamentos, sentimentos, ideias, expressões com base nisso, artísticas principalmente. Pô, eu amo a arte liberta a gente. As pessoas começaram a entender mais a partir do que é se expressar com pensamentos dos nossos músicos, atores, poetas. A MPB brasileira é um marco de grande expressão de valor do Brasil. Então, na hora que você pega isso para a evolução das pessoas, né, para o entendimento que não precisa estar em nenhuma caixa, você já se pega pensando, cara, e aí, o que eu vou fazer agora? Para onde eu tenho que ir? Não, você não tem que ir para onde você não sente que é o seu certo. A gente começou a agregar mais agora o valor de o que é preço, o que é valor. Eu tenho preço? Eu vou estabelecer uma relação aqui agora com uma pessoa só porque ela me proporciona momentos felizes ou porque ela tem dinheiro para bancar os meus momentos felizes? Que eu acho que é momento feliz para mim. Eu sou colega ou eu sou oportunista por fazer isso? Sim. Peraí, tá sendo uma troca? Qual é o tipo de troca que eu tô fazendo? Precisa ser essa troca? Uma vez, uma amiga minha, ela é policial federal aqui do Rio de Janeiro, a gente conversando, ela virou pra mim e falou assim, Tarso, eu me casei e dentro do meu casamento eu vivi uma situação em que eu não gostava. Daí eu comecei a perceber que sempre que eu estava com ele, era como se eu tinha um preço a pagar depois de qualquer situação que a gente vivesse. Aquela dívida, né? Era uma dívida do tipo, qualquer mulher que sair, ela vai ter que pagar um preço depois pelo jantar, pela companhia. E, cara, existe sim. Eu sou o cara que defende e fala que existe sim amizade de homem e mulher. Existe amizade de pessoas. Nós somos pessoas. Nós não somos o nosso órgão genital, nem nossas necessidades fisiológicas. Sim. Necessidade fisiológica, todas as pessoas têm. O que é? Ter contato com outro ser humano. Isso é uma necessidade fisiológica do corpo, do ser. Você entrar em contato ali com outro calor, nós somos partículas. Se for levar para a linguagem científica, as partículas se aquecem quando elas se agitam, quando elas estão próximas de outro calorzinho. A gente gosta de sentir o calor, a gente gosta de sentir a pele, independente de órgão genital. Então, quando você pensa assim, mas para um homem ser homem, ele tem que ter pênis. Não. Para o homem ser homem, ele tem que ter comportamento, ele tem que ter caráter. E não é o comportamento que as pessoas falam que tem que ser, é o comportamento baseado no que ele vê como fé. Porque a doutrina das pessoas interna o que elas veem como certo na vida, valores morais é o que dita qual pessoa é mais boa, que sabe fazer o bem, que sabe propagar o que foi deixado pra gente como lei natural de causa e efeito para os seres humanos. Eu pego muito essa questão humanista. Independente de ser homem ou mulher. Independente de ser homem ou mulher. Não tem uma frase na Bíblia que diga que as pessoas elas são obrigadas a alguma coisa. Você não é obrigado a fazer nada. Eu vi Paulo de Tarso falando, tolerai-vos uns aos outros. Sim. Ele disse que a gente ia ter que tolerar uns aos outros em algum momento, porque as pessoas sempre foram diferentes. Sim. Mas aí a gente pega por pressuposto que a Bíblia ela foi escrita por uma pessoa que tinha interpretação própria de fatos que nem todos nós que estamos vivos acompanhamos. A gente acredita numa história que contaram pra gente.
Aí a gente pega o outro pressuposto que... Qual que é a história que contaram pra mim? Desde quando eu era criança sobre a Teresa. Eu falo sobre a Teresa se referindo a mim, porque eu sei que ela faz parte de mim, eu não tem problema. Já ouvi muitos outros trans falando, meu nome morto. Não, tá aqui dentro, não morreu não. Tá aqui. Tá viva. Sim, sim. Tá vivo. Tem uma história, né? Sou eu. É? É um respeito de você com a tua história. Não que uma pessoa que lide com o nome morto não seja certa, porque tem a ver com a história, com a singularidade daquele percurso. É forma da pessoa se ver e como ela lida com o que ela é. Se eu sentar pra conversar com qualquer trans, se a pessoa me falar isso, eu falo, você não lida bem com o seu passado. E não tem como você falar pra mim que não. Porque não é nome morto. Essa pessoa que nasceu você, é você. Dependendo dela, é que você se fez o que você é hoje. Não tem como você apagar seu passado e falar assim, não vivi isso. Não, você não tinha nascido assim. A gente nasceu com essa condição, eu acredito, por questões de evolução moral. Evolução como ser humano. Sim. Se a gente não evoluísse o nosso sentimento e a nossa percepção, e a gente não nascesse assim, não teria como a gente impulsionar a nossa sociedade para um outro parâmetro de vida, que é o que as crianças trans fazem hoje. Elas impulsionam os pais para pensamentos, para sentimentos, para vislumbrar ali pontos da vida em que, se não houvesse essa característica de seres humanos, os pais jamais pensariam, jamais vislumbrariam este parâmetro que as crianças trans trazem. E não é dizer, os pais que obrigam as crianças a serem assim. Não existe isso. Sim. Eu tô aqui vivo para provar. Não fosse nada que meu pai e minha mãe me falasse que ia me convencer a ser quem eu não sentia que eu era de verdade. Sim. Várias vezes já me vi vestido, festa de 15 anos, de salto. Era primeiro arrancar o salto e falar assim, graças a Deus. Eu puxava a turma da Sem Salto na época. Porque aquilo não era eu. Eu sabia que eu era obrigado... Por uma convenção social. Obrigado, muitas aspas nessa obrigação, porque era como se fosse um ritual das pessoas ali. E se, por exemplo, a festa é black tie, vestido longo pra mulher, né? Se eu chegasse lá de sainha, eu não entrava. É como se fosse aquele baile que tá todo mundo no dress code, e se eu infligisse o dress code, eu não entrava na festa. Beleza, eu queria entrar na festa. Tá. Ok. Você topava. Isso. Eu tinha que topar pra eu estar lá. Depois que eu tava lá, o que eu fazia era por minha conta. Eu nunca, de forma alguma, magoei ou quis chatear alguém, tipo, ofender alguém com a minha existência. Sim. Eu simplesmente existia e eu era daquela forma. Então, as pessoas que não respeitavam a forma como eu era, e de certa forma, do meu jeito de criança, assim, trazendo muito a questão da criança em si, com a minha linguagem, com a visão que eu tinha de mundo, eu falava, pô, eu gosto, me deixa em paz, eu só quero viver. Sim. Eu só quero existir. É a criança empoderada. A criança empoderada que tinha uma abertura para poder se expressar. E tinha... Eu criava essa abertura. Que era coisa do tipo assim, eu tá ali numa situação... Não, mas não, os adultos faziam muito isso. Tinha... Eu falava pra a pessoa, falando com a minha mãe, se referindo sobre mim. Uhum. A conversa tava aqui e eu lá de baixo, assim, criança, né? Lá de baixo. Eu lá de baixo eu respondi, eu gosto. Aí a pessoa não olhava pra mim, continuava argumentando com a minha mãe por que eu tava assim. Por que eu estava assim. Porque é ela, né? No caso, é ela... É isso, tá parecendo um menino. Não tá certo, assim, Mãe, vamos embora. Sai dessa conversa. Isso não tá legal. Eu era essa criança que eu olhava assim e eu falava, eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Tá. Sabe? É muito dessa prepotência, dessa arrogância que os seres humanos desenvolveram. Os seres humanos, eu me coloco como ser humano também, que todo mundo tem defeitos, né? Não tô me vendo diferente, não. Mas é muito disso que a gente vê hoje em dia nas manifestações que o impulso das pessoas trazem em situações em que elas não pensam.
Eu vendo hoje matéria de uma senhora no elevador que não existia mais elevador social e elevador, como é que chama? Serviço. De serviço. Né? Que antes o elevador de serviço era para as pessoas que trabalhavam e para casa das pessoas, era para passar material, construção, não sei o que lá. E para os funcionários. Os funcionários. Mas não tem mais. Agora tudo é elevador. Tudo é elevador. Então o garoto, por ele ser um homem preto, ele estava vestido, né, com roupa, né, de trabalho, a moradora não queria deixar ele entrar no elevador. E nisso já se destoou uma discussão ali, em que ela demonstra naturalmente esse preconceito e tudo mais. Outra situação de homofobia que acabou tomando espaço nas redes sociais que eu vi também, Sim. de uma mulher falando com 2 homens gays, que eles se achavam diferentes porque eles eram gays. Falando não, gritando porque eu vi os vídeos. Cara, Esculachando, gritando, xingando. é nessas horas que eu vejo em que não existem mais máscaras. As máscaras que as pessoas vestiam, elas já caíram. E Sim. em situações assim, em que as pessoas percebem isso, e que elas se dão com a cara na realidade ali, dela estar antiquada para a existência de outras pessoas, dela estar antiquada para um momento de vida que tá todo mundo vivendo junto. Querendo ou não, independente da sua condição social, da minha, de poder aquisitivo de geral, tá todo mundo no mesmo barco. A única diferença que eu vejo é que o que salva é a informação, levando para esse quesito de pessoas De serem postura no diferentes mundo. Sim, e sim, se sim. respeitarem porque elas são diferentes e tá tudo certo. Não é exigir que exista um padrão de vida, um padrão de comportamento. O padrão de comportamento é o respeito, é o básico. Isso aí sim, isso aí eu acho que todo mundo é obrigado a ter seus próprios valores desenvolvidos para, por exemplo, quando uma criança chegar na sua casa, que você tem uma menina trans, e o garoto não chamar ela de Maria Homem, não se vê no direito de bater nela, não se vê no direito de roubar as coisas dela. E chegar em casa e o pai tratar isso como normal. Sim. Eu já vivi situações em que, assim, no dia a dia, né? Eu vejo pessoas fazendo coisas assim e achando que isso é normal, isso é a norma, é a regra. Sim. E se comportando de uma forma natural dentro dessa norma. Então, peraí. Se a gente está aqui para crescer, para ser adulto, então vamos ressignificar todos esses parâmetros sociais em questões aplicáveis para hoje em dia, porque não existe tradição que seja perpetuada, que não seja aplicável. Para ser tradição, para ser tradicional, para ser algo que faça bem para as pessoas, do tipo reunião na casa da avó com comida gostosa no domingo, eu acho que isso é uma tradição legal. As famílias poderiam manter isso. Mas sem a parte do julgamento, sem a parte da convenção das tias, né? Sim. Das tias, dos tios, de quem seja, que a gente tem que passar pelo crivo das pessoas pra gente se sentir aprovado. Calma, ninguém é faculdade pra provar umas às outras. Ninguém é. Sim. Eu não sou, você não é, a gente não tá aqui pra aprovar ou desaprovar ninguém. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Quem tá assistindo ali, a gente tem opinião. A gente toca sempre em assuntos que as pessoas... Parece que elas... Não sei você, Daniel, mas eu às vezes sinto que as pessoas elas têm um bloqueio tão grande na cabeça, é que tem um rio muito grande aqui e o rio tá limpo. Só porque tem uma placa de não é pra nadar, a pessoa ela vai lá e fala assim, eu não posso nadar, eu não posso nem aprender a nadar. Mas pera, quem colocou essa placa aí? Não tem esse questionamento de quem colocou. Bom, É porque a gente está falando do básico. A gente está falando do básico. A gente está falando de pessoas que não reconhecem o básico, que é a existência em particular de outras pessoas. E isso às vezes é uma certa preguiça, né? Mas com a militância a gente acaba tentando lidar com isso de uma maneira mais produtiva. Você se percebe nesse lugar de... Você se percebe com frequência nesse lugar de ter que explicar o básico? Você sente que
a tua bolha, quem esbarra com você na vida, não tem esse básico do reconhecimento de uma outra existência diferente daquela, de um reconhecimento de um reconhecimento e, consequentemente, um questionamento de será que essa placa nesse rio faz sentido? Porque eu estou vendo que o rio está limpo, eu estou vendo que não é perigoso. Sabe? É quando uma pessoa olha para um homem, ela reconhece que ele é um homem, ela vê, ele fala que ele é um homem, ela reconhece um homem, e porque ela coloca uma placa simbólica de que nasceu com vagina é uma mulher. Você percebe isso? Esse desrespeito em pessoas que você esbarra aí, ou desse lugar de ter que explicar o básico? Cara, o que você tem percebido? Eu vejo isso como uma função social na qual eu me apropriei dela, parei de brigar com ela, para que eu fizesse amizade com as pessoas que viessem conversar comigo. Entender isso. Pra quando chegam de boa também, né? Cara, depende. Ou não chegam em você... Depende. São várias as formas que as pessoas têm. Eu, graças a Deus, dentro de tudo que eu construí, da forma como eu demonstro isso para as pessoas, da forma humana como eu respeito todo mundo, eu sou respeitado. Não tenha um ambiente que eu chegue em que a pessoa tenha atitude coerente com o que eu sou. Então, isso é o básico. Eu chego em qualquer lugar, se a pessoa quer conversar sobre isso, a pessoa ela se porta de uma maneira a qual ela entende que eu vou, sim, conversar com ela, mas se é um assunto ali, bom, ela vai perguntar do meu órgão genital, a pessoa fica sem graça, porque, ela entende que ela tá perguntando do meu órgão genital. Pela tua postura, você já bota isso, essa barreira. Eu não falo barreira, eu falo mais essa condição de estabelecer uma conversa respeitosa. Porque isso se trata de respeito. É você preservar o teu espaço, tua individualidade. Preservar a minha individualidade. Existem lugares que as pessoas não têm noção disso. É eu saber o que eu estou falando, com quem eu estou falando e onde que eu estou. Tá. Que tem ambientes que as pessoas não têm informação para isso. Não tem como eu apelar com uma pessoa e não tem como eu apelar com ninguém. Nem quero, nem vou. Eu entendi, eu me apropriei desde criança dessa função social de eu sou assim, eu sou assado. Meu nome, mesmo que eu vista roupa masculina, meu nome é Tereza. As roupas não importam, o que importa é quem eu sou. Ah, você vai deixar de ser Tereza? Não. Muitas vezes eu fui questionado por isso, porque as pessoas falavam, você mudou de nome, você falou que não ia mudar. Cara, eu entendi quem eu sou agora. A Tereza faz parte de mim, sim, e ela nunca vai deixar de fazer parte de mim. Sim. Era isso que eu dizia já na época. Muitas das coisas que eu disse e vivia antes mesmo de eu saber que as pessoas iam viver, eu já vislumbrava isso, mas eu entendia que eu vivia com uma ansiedade muito grande dentro de mim, de um futuro em que eu entendia que ia ser uma evolução gradual de entendimento das pessoas. Mas como é que eu explicava isso? Em pleno anos 2000. Em pleno 2012, quando eu vim à tona ali, em jornais, revistas, eu acho realmente, Daniel, que a gente precisa entender só a questão da informação. A própria palavra já disse, informa. Você forma aquele ser humano, você deixa ele habilitado para conviver, para se comportar, para lidar com várias e várias situações que vão estar presentes no decorrer da vida dele. Sim. Isso é um fato. Você sabe que você está habilitando a sua filha. Que daqui um exato momento, quando ela tiver a habilitação dela, ela não vai pedir permissão de ninguém, ela simplesmente vai. E eu, por muitas vezes, fui essa pessoa que não pedia permissão. Eu ia. Sim. Eu ia lá e mostrava que podia. Porque você falar é diferente de mostrar. Sim. É uma coisa que eu falo muito, foi até uma poesia que eu fiz para ela, e eu falo muito sobre isso, de que ela é minha filha, mas ela não é minha, ela é dela. Ela
Porque as pessoas confundem muito isso. Meu filho é meu. Não, ela é minha filha, mas ela é dela. E é uma autorização para que ela seja quem ela verdadeiramente é. E quem ela verdadeiramente é, só ela pode falar. Eu não posso falar pela outra pessoa o que ela é ou o que ela deve ser. E volto com isso, assim. Eu acho que realmente, modéstia à parte, acho que eu estou fazendo um bom trabalho com ela. E eu acho que ela vai ser uma criança incrível, poderosa. Assim, é uma pessoa, criança já é, uma adolescente, adulto, incrível, empoderada, porque eu e o Thiago, a gente está ali atrás, autorizando, reforçando, estimulando. Volto com isso. Por mais que você, individualmente, particularmente, já se percebia uma criança, eu vou falar, eu tô aqui, tal. Você só pôde fazer isso porque você teve um ambiente acolhedor. Você teve um ambiente, ok, de desinformação, mas de muito respeito, amor, respeito. Porque você só pode se desenvolver dessa maneira empoderada que você percorreu a tua vida porque você estava num berço de amor, respeito, afeto. Eu tinha o amor dos meus pais. É a segurança de que você não ia ser... como a gente sabe que muitos acontece, mandar sair de casa, ou espancado, ou morto, porque a gente também sabe isso. Então você tinha esse... era claro para você que você estava num lugar de amor, respeito, afeto, e por isso você conseguia... Sou isso, quero isso. Era claro para mim que eu tinha um lugar de amor e regras. Tá, me conta. Que assim, os meus pais, eles são um complemento perfeito, assim. A própria identidade de cada um ali, eu gosto muito dessa parte do zodíaco. Então, eu sempre vejo que lá em casa tem os 4 elementos. Meu pai, ele é Áries. A minha mãe é Capricórnio. Eu sou Aquário e a pessoa que me criou, assim, como se fosse minha mãe, né? Que a gente é família. Ela é Câncer. Então, tem os 4 elementos lá em casa e eu fui criado à base, independente das situações, né, que ocorressem. A gente sabe que todas as famílias, a gente não nasceu com essa partícula imperfeita dentro do perfeito, né, que a criação de Deus é perfeita. Mas nós necessitamos ser imperfeitos. Então, as imperfeições de todo mundo acabava sendo um conjunto perfeito, no final das contas, dentro da necessidade de cada um ali de evolução. Como um processo evolutivo ali. Como um processo evolutivo. Então, independente de qualquer coisa que acontecesse, eu sabia que eu ia ser acolhido pela minha mãe de criação, eu sabia que eu ia ser cuidado pela minha mãe, pelo meu pai, que eu ia ser direcionado, que eu ia ser protegido. Eu tinha essa bola de amor que me envolvia. Eu sabia que as regras em que eu tinha a minha disciplina diária de acordei, vou praticar atividade física, vou me alimentar. Isso é desde criança. E isso é o que eu trago para mim. Sim. Hora de dormir, respeito com o outro, hora de acordar, hora de trabalhar, hora de dever, hora disso, hora daquilo. Essa questão ali que permeia a gente com base de informação mesmo e de literalmente formação em respeito às nossas capacidades, a gente estimular a outra pessoa, a gente motivar, a gente mostrar quem ela é, não depende de recurso financeiro. Depende de recurso intelectual. Sim. Eu já vi crianças... Informação. Voltando para a informação. Eu já vi crianças crescendo num lixão em que a mãe... Ela acordava todos os dias e ela fazia exercício de empoderamento com as crianças. Exercício de empoderamento a gente entende que é o quê? Mostrar para a criança que ela é amada, que ela é querida, que ela é respeitada e que ela não merece menos do que isso. Que ela é uma criança, uma pessoa, que ela é um ser humano. Ela conscientizava aquelas crianças que elas tinham certas atividades durante o dia em que elas precisavam estar preparadas para andar, precisavam estar preparadas para beber pouca água,
para comer pouca comida. Elas não falavam assim, eu não tenho dinheiro para dar comida para vocês. Sim. Elas eram condicionadas a lidar com a condição delas, e quando elas tinham algo ali, era tudo muito bem dividido e organizado para que tivesse sempre, mas isso era uma capacidade da mãe de transportar para elas essa segurança de que, tá tendo hoje, tive uma oportunidade aqui e vamos manter isso de uma forma ali ou outra, de uma maneira constante na nossa rotina. Já vi também crianças que já têm muita condição e que não entende o que é a condição que ela tem. Bagunça a casa inteira, desperdiça comida. Sim. Então, vamos lá. De onde parte o pressuposto de educação? Eu falo de uma forma geral do nosso país. Qual que é o quadro que mais se vê? Crianças que têm muita coisa que não sabem dar valor para o que tem? Ou crianças que têm algo racionado, que sabe qual é o valor disso quando cresce? Aí que mora a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, aí que mora qual pessoa vai desenvolver certos valores a ponto de roubar, Sim. a ponto de matar. A gente sabe resolver certos problemas a partir do ponto que a gente tende a resolvê-los. Para mim, tudo é resolvível na vida. Tudo é resolvível. A gente nasceu com as duas ferramentas na mão, de criar de criar outra também. Criar problema e criar solução. Sim. Todos os problemas da nossa vida, quem cria é a gente, sabia? Sim. Sim. Quem cria é a gente. Se a gente não vê aquela situação como problema, beleza, a gente vai ver com o parâmetro da solução. E a gente vai criar a solução. Porque a solução é a gente que cria. Sim. É a questão das ferramentas, né? Eu tenho aqui um leque de ferramentas. Um arco-íris de ferramentas. Sim. Vou usá-lo sempre a meu favor ou vou usá-lo para me destruir, para me autodestruir, para me autopunir? Por que você acha que o maior índice das pessoas que estão procurando terapia é agora, depois da pandemia? Por quanto tempo? O meu questionamento é o seguinte: por quanto tempo as pessoas se autodestruíam, se autojulgavam, se auto-oprimia dentro desse teatro social que foi imposto pela sociedade do tem que ser, do tem que fazer, do tem que casar? Opa, tô namorando, quando casa, quando tem filho, do quando tem filho, quanto que é o funeral? Alguém já perguntou? Faltava pouco essa pergunta, quando que vai ser seu funeral? Quando você morre? Quando você deixa de existir? Não, já tá bom, já deu o seu tempo aqui, quem sabe o tempo que a gente tá aqui? Acho que nem Deus sabe mais. Sim. Ele que criou a gente, né? A gente tá aqui evoluindo um ciclo atrás do outro, um encerra, outro inicia, o ciclo nunca acaba. Existem várias coisas que permeiam a nossa existência e tá na hora de falar sobre isso sim. Sim. Tá na hora de falar sobre os assuntos em que a gente precisa, como ser humano, independente das caixinhas que existam pra gente organizar as ideias. As caixinhas, os nichos, né? Como eu vejo gênero, orientação sexual, grupos sociais, é que a gente fala-se muito sobre LGBTQIAPN+. Para mim, isso tem que deixar de existir em algum momento. Em algum momento, o objetivo é esse. Separar gênero e orientação sexual. A gente entende a função disso naquela época para as pessoas terem a visibilidade. Hoje em dia, existem mulheres trans dentro do Congresso. Ainda só não chegou na presidência, mas se Deus quiser pode chegar. Falando um pouco de política aqui... Minha futura presidenta. Né? Pô, não tolerarei! As minhas também, porque existem várias mulheres trans que eu admiro que, cara, me fazem ser um homem melhor. A parte do trans é algo que eu vejo também que a gente ainda vai falar assim, pô, é homem ou mulher? Aquela pessoa, a gente vai parar de se referir pelo gênero, vai começar a falar da pessoa. Tá usando o genital para governar? Não tá? Então, por que isso precisa ser importante para outra pessoa, o genital? Porque é uma genitalização. Não é isso? É a plaquinha do Rio. Gostei desse teu exemplo. É uma plaquinha ali. Porque você olha, né? É a mesma coisa do gostei disso. Você olha pro Rio, mas tem uma placa ali e você vai pela placa. E não pelo que você tá vendo, pelo que... assim, eu nunca procurei a placa. Né? Eu sou o cara que eu tenho problema com multas de trânsito, porque assim, eu ando numa pista que é pra 60 e se eu não acelerar,
Não dá. Porque tá 60, tá todo mundo a mais ali. Como é que eu vou andar 60? Alguém me bate. Sabe, é aquela coisa do... Você sempre é o primeiro da fila pra puxar? Beleza, eu puxo o bolinho. Gente, vamos. Eu não tenho problema nenhum em ser esse cara. Tá. Ser o cara que vai na frente, vai, fala, acontece. Se eu tiver que me machucar primeiro, antes de não deixar as pessoas se machucarem, ok. Mas agora o pensamento é, para que as pessoas convivam bem, elas não precisam se machucar. Não precisa ter briga de bar para ver quem tem razão. Não precisa ter discussão na porta do prédio porque alguém estacionou na frente do negócio. Beleza, vai lá e tira. Certos comportamentos resolutivos até em questão de atendimentos em locais públicos, SUS, ali num prédio de dentista, ali em qualquer âmbito que seja social, né, que tenha uma convivência de todas as pessoas, de todos os gêneros, de todas as camadas sociais, é necessário que haja essa forma de conduta para que as pessoas entendam que pessoas são pessoas. Uhum. Que a questão do direito ao poder, beleza, eu sou o segurança daqui. Se alguém está passando por uma situação emocional que o pai está morrendo lá dentro, se ele furar o bloqueio, ok, eu já vou ligar para a segurança do andar ali e falar, olha, deixei ir, eu não vou botar a mão nele para gerar uma outra situação. Sim. Isso é forma de lidar. Entende? É preparação de pessoas para conviverem de uma forma amistosa, de uma forma em mutualismo. Sim. Não é um querendo ferrar o outro. A gente vê muito essa coisa ali da cultura do carioca. Peraí, a fama que o carioca tem era a mesma fama que foi permeada ali nos homens do século 18, 19? 18. Ou tá mais pro 19? Século 19, vamos lá. A parte da Revolução Industrial, em que os homens de terno e gravata eram respeitados, empoderados, poder, isso, beleza, tá, beleza. De poder. Aí você pega isso pra um segurança que ele se sente no direito de botar a mão em qualquer pessoa que tá causando um vucu-vucu ali. Você tá numa boate, você tá em qualquer lugar. Não tem como você sentir no direito de... Sabe, é uma situação ali que você tem que saber lidar. Ou você cria um cordão, retira a pessoa. Não Sim. tem como você usar ferro e fogo numa situação que não pode afetar Sim. aquela pessoa que está ali para ela gerar uma outra situação. Hoje em dia a gente entende um pouco do emocional das pessoas. Você entende isso? Você está falando de relação de ser humano, pessoa com pessoa, que deveria ser respeitosa. Que naturalmente a forma de comportamento da sociedade está afetada. Sim. Porque chegam pessoas, porque eu sou desembargadora tal. Beleza, você é desembargadora enquanto você estiver exercendo a sua função. Quando você chega na porta do cinema... Na praia. Como teve aí. Não tem como você cavar o seu bloquinho e falar, esse aqui é o negócio da desembargadora. Pera, cada um no seu quadrado nessa hora não vale, porque a praia Sim. pública, se você quer uma praia particular, vai lá para as Ilhas Maldivas, vai para onde você sabe que você não vai ter contato com vida de seres humanos, porque seres humanos naturalmente vão se aglutinar. Convivem, sim, é um ser sociável. Não ser sociável, todo mundo na pandemia sentiu falta disso. Sentiu falta de quê? De povoar, de se juntar, de tá todo mundo trocar. Cara, e hoje em dia eu sou uma das pessoas que eu evito muita gente. Mas se eu tô ali no meio de um carnaval, beleza, eu tô aqui, tô na chuva para me molhar, eu vou dançar na chuva, vou me divertir, mas a questão é do que as pessoas elas estão feitas hoje em dia na forma como elas veem o mundo. Sim, sim. A forma de identificar, de saber viver e se adaptar das pessoas foi afetada ao longo desses anos pela forma como elas consumiam informação. Isso se reflete na forma de consumo de reality shows, por exemplo, na forma de consumo de produtos, por exemplo. As pessoas estão mais ou menos consumistas agora. O que elas estão procurando mais? Qual que é a tendência do momento da moda? Uhum. Sabe, uma coisa vai afetando a outra. É esse o ponto. Sim. De você achar que você vai mexer num lugar e ficar só naquilo, é que nem tempo. Tem como você alterar o tempo? Se você alterar tempo, você altera
os fatos nele que decorreram. Se eu alterar 5 minutos do seu dia hoje, você não vai mais viver. Porque não tem como eu alterar para começar. Mas se eu alterasse, como é que ia ser? Então, vamos pensar em não ter que lidar com a merda depois que ela foi feita. Sim, sim, sim. Se a gente tiver uma cabeça construtiva, né, sobre qualquer situação, forma de lidar com as pessoas e, pô, respeito, o empoderamento de quem eu sou ajuda muito mais do empoderamento do eu mando. Não tem eu que mando, é quem eu sou, pra mim. Sim, Eu respeito quem você é. E assim nós convivemos bem. sim. É um modelo de mundo que tá... Que a gente É palpável. tá tentando. É Sim, palpável. sim. Não é um modelo co- de mundo, um mundo muito ideal ali. Porque a gente tá caminhando pra isso. Sim. E a gente tá caminhando pra o entendimento do E que precisa cada um é. desse barulho atual para poder mudar. A gente está querendo mudar, volto a dizer, a gente está querendo mudar o básico. O básico, né? É tornar a sociedade mais respeitosa, mais empática, mais acolhedora. Então precisa desse barulhão, que é o que a gente está tentando fazer agora, a gente na militância, a gente nos lugares, no podcast, na entrevista, nas palestras, né? É tentar isso. diluir isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na pegada do que a gente estava falando dessa tua jornada de mundo. Hoje em dia, vamos trazer mais termo aqui. A gente tem esse termo da passabilidade. Sim. Como é que é para você, dentro da passabilidade, a tua é absurdamente alta? Veja que eu não falei boa, porque, né, a gente vai entrar na coisa da passabilidade boa ou ruim, e isso a gente não fala nisso. A gente fala de uma passabilidade alta ou baixa. E a gente precisa falar disso porque a gente precisa teorizar. Sim. Então, a gente precisa desses conceitos. Como é que é para você? Você percebe isso? Você percebe o impacto disso nas pessoas? Você compara? Você consegue perceber com uma pessoa de baixa passabilidade? Como é que é essa questão para você? Cara, desde sempre, eu sempre me, vamos dizer assim, me passei, né, me coloquei ali na fila do gênero em que eu me sentia bem e eu fui respeitado por isso. O meu caso é um privilégio social, na qual as minhas características se adequaram. Eu sempre fui visto como homem desde sempre. Era o fato de eu me caracterizar com um figurino que eu achava adequado, que eu gostava. Eu não era questionado sobre isso. As pessoas não ficavam procurando ali se eu tinha órgão genital, se eu não tinha. As pessoas me tratavam puramente pela minha postura como pessoa. Mas eu Você tenho... está falando de quantos anos? Quando é que isso começou a ser... 12, 13 anos. Criança também. Quando era criança, eu amarrava um rabinho e ficava com franjinha. E se não fossem essas características do rabinho, assim, sabe? Se eu tivesse cabelo curto desde criança... Passaria. Era um garoto, passaria. Passaria a passabilidade, vamos tentar entender para que ela serve? Passabilidade, para mim, é eu querendo justificar a minha existência para a opinião de outra Pro pessoa. outro. Eu não preciso fazer isso. Logo, a passabilidade serve para a gente se justificar um pro outro. Por que eu sou assim, por que eu não sou? Eu pego esse termo, guardo no bolso, agradeço porque ele existiu em algum momento pra gente entender algumas informações, mas pra que eu vou continuar julgando o outro? Eu tenho amigas, Sim. mulheres trans, que elas sofrem muito com a questão da passabilidade. Depende do ambiente que elas vão, mas elas sofrem esse preconceito. A passabilidade, ela é ligada diretamente ao preconceito do ser humano com o outro. É o que faz o ser humano apanhar ou não. Exatamente. É isso. Se não é... Uma alta passabilidade protege, uma baixa passabilidade expõe. Mas tá aí. A pessoa ela tá sendo julgada porque ela tá indo de um ponto para outro, que ela tá transicionando o gênero dela ainda.
Ah, é um homem que está se vestindo de mulher. A gente volta para aquele velho parâmetro base de homem, homem, mulher, mulher. Sim. A gente volta para aquela afirmação que eu fazia quando eu era criança. Por que você está fazendo isso? Porque eu me sinto bem assim. Porque eu sou assim. Eu gosto. Porque eu gosto. A gente volta para esse lugar. Não precisa de voltar para esse lugar. Sim. Isso é uma informação retrógrada da parte das pessoas julgarem pessoas transpassáveis ou não. Mas ainda muito atual, porque se a gente vive numa sociedade, e lamentavelmente a nossa sociedade ainda é muito binária, as pessoas tendem, a maioria ainda, a gente luta para que isso dilua um dia, mas as pessoas ainda encaixam na caixinha masculino e feminino. É o dress code, né? É o masculino e feminino. Eu entendo. É quando você nasce e tem masculino e feminino. Até a Alana estava falando que é masculino, feminino e ignorado. Sabe? Então, a sociedade encaixa. Então, essa questão da alta passabilidade você anda na rua, a sociedade encaixa, é um homem e ok, não é uma questão. Sim. Uma mulher vai falar, é uma mulher. Agora, o que não está nem na caixa do homem, nem na caixa da mulher, para uma sociedade, uma visão binária, causa o estranhamento e, em muitos casos, a vontade da pessoa de anular alguma coisa que cause um desconforto para ela, porque para ela não se encaixa dentro da caixa do masculino, dentro da caixa do feminino. Então, nesse ponto, a passabilidade protege uma pessoa numa sociedade binária preconceituosa. Com certeza, ela é uma forma de se proteger. Claro. Vamos supor, se fosse parar para pensar, seria mais fácil para mim não ter feito a transição, por todas as coisas que eu vivi, por conta disso. Seria mais fácil não ter feito. Claro. Mas seria muito mais confortável para mim fazer. Porque como homem, a sociedade ia me respeitar mais. Então, pera. Tá. Se for para agradar uma sociedade, onde é que eu fico? Entende? Uhum. Eu vou muito pelo lado prático das coisas, Daniel. Sim. A passabilidade, para mim, é uma coisa que as pessoas precisam parar de pensar sobre as caixas. Volta para a questão da personalidade daquela pessoa. Ela pode se vestir, ela pode transitar, ela pode ser agênero, ela pode ser quem ela quiser ser. Sim. Ela não precisa render esse aspecto de julgamento. Sim. Eu olho para você, eu vejo você, seus atos. Eu não penso se você tem olhos azuis, se você tem cabelo ruivo, se o brinco é preto, sua blusa é vermelha. Sabe essa questão que o nosso cérebro fica colocando nas caixas? Sim. Ok, na hora que a gente vai falar de designer, na hora que a gente vai falar de moda, na hora que a gente vai falar de organização, existem as caixas, Sim. mas isso é completamente funcional para o dia a dia das pessoas. Vamos pegar e separar isso? Uma coisa, entende que uma coisa... É uma categorização de ser humano. Outra coisa são coisas, pessoas, humano, elas podem ser andrógenas. A androginia, ela faz parte do ser humano sim, e não existe caixa que vá suportar como cada um se entenda. Mas tanto a androgenia como a pessoa não binária, ela causa um desconforto numa sociedade. Mas o que causa o desconforto naturalmente é o quê? É o preconceito. O que te faz evoluir. A sua falta de conceito é o preconceito. Tá vendo? Que naturalmente você mistura as coisas. O quê? Você, como pessoa, eu falei, o que causa desconforto? O preconceito. O que... Sim. O que causa desconforto de uma pessoa que olha para o não binário e ela fica desconfortável porque ela não acha, ela não consegue encaixar ele no masculino nem no feminino. E aí ela causa um desconforto por um preconceito dela de que a sociedade tem que ser dividida em masculino e feminino. Então, mas levando isso pro ponto de o desconforto... Se for um pouquinho mais para trás, é a desinformação. Sim, é a desinformação,
mas ao mesmo ponto, aquela pessoa que ela sente desconforto em olhar para o outro, ela tá olhando para o outro, o desconforto é dela. É dela. Ela tá projetando. Então, esse que é o lugar da gente separar assuntos que necessariamente precisam ser separados de o que eu posso fazer para eu melhorar enquanto pessoa e não ficar Sim. colocando no outro os meus desconfortos. Por que o outro precisa me servir? Por que o outro precisa ser da forma como eu acho que ele tem que ser? Como eu acho. Isso. É essa coisa de separar os assuntos em questão de individualidade, de respeito. É esse o lugar. Sim, a gente está falando de uma dificuldade das pessoas de olharem para o outro, respeitarem o outro. É isso. Então, mas exatamente isso. É isso que eu falo que precisa separar os assuntos para as pessoas entenderem o que cada coisa é realmente o quê. Por Acho exemplo, que tá perto disso. cara, a gente tá... Como é que é a sua escala de esperança aí de sociedade? Velho, supondo... Otimista, pessimista? Ó, vendo como as coisas mudaram de 7 anos para cá, Uhum. quanto mais se discute sobre o assunto, mais se fala sem armas, né? Que E tá cada vez mais rápido também, você percebe? Tá cada vez mais rápido. Então, eu vou dar aí, você bem positivo aqui. Vou dar uns 20 anos para muita coisa, muita 20 coisa anos mudar. pra quê? Cara, eu não falo de nada... Não, eu por mim queria pra ontem, mas... Eu dou uns 20 anos para as pessoas, todo mundo fazer terapia, todo mundo começar a se entender como indivíduo. Porque independente da religião, das pessoas que estejam assistindo a gente aqui, conhece-te a ti mesmo. Mas você acredita que em 20 anos a gente não vai ter mais uma sociedade binária? Vai não... ter uma sociedade fluida onde... Eu entendo que pode-se existir uma sociedade contigo, que respeita e entende, sem classificar, a fluidez. Entende, respeita, sem classificar, que já é um passo muito legal. A existência já sempre existiu. Sempre existiu. A gente pega filmes que retratam, que relatam esses assuntos. Aquela garota dinamarquesa, por exemplo. Aquilo ali é épico. E a gente pega aí atrizes, a Valéria Barcelos conta a história dela. A Valéria é um ícone. A gente pega a Mara Moira, que escreveu o livro comigo, Marta Rocha. A gente pega a vivência dessas pessoas e entende-se que sempre existiu, as pessoas só não falavam sobre o assunto. Sim. O livro que eu narrei, O Grande Gatsby, fala muito sobre o assunto que as pessoas achavam que era o assunto dos VIP, né? Que era assuntos confidenciais, mas na verdade era só as pessoas existindo e falando suas próprias epifanias ali e se soltando, né? Vivendo. Uma coisa que eu pergunto, quanto tempo as pessoas vão viver até entender que elas precisam conversar, que elas precisam se comunicar? Sim. Que elas precisam entender o que cada sentimento na vida significa. Que não existe só alegria e felicidade. E alegria e felicidade são 2 sentimentos diferentes, inclusive. Não existe só medo e dor. Sim. Que cada coisa dentro da gente, como ser humano, é diferente. A gente precisa entender esses sentimentos. Não são coisas. Para começar, separar pessoa de coisa. A gente, como sociedade, foi educado a usar pessoas como se fossem coisas e agregar valor para as coisas como se fossem pessoas. A gente teve essa Troca. inversão. Sim. É aí que mora a situação de eu falar para você, Daniel, separa um assunto, não junta. Isso também é uma mania. Uma mania, acredito que de convivência mesmo, de pegar uma coisa, juntar com outra, falar de 2 assuntos ao mesmo tempo, que naturalmente a gente deve tratar cada assunto como pessoa, cada tema na sua individualidade. Mas isso é uma coisa da cabeça do ser humano, né? A gente vai pegando, puxando uma coisa que se assemelha à outra. Eu não falo que você, como pessoa, você tem que melhorar, mas começa a reparar, a partir dessa nossa conversa, as coisas que você junta, Tipo? que já são as dificuldades que você tem com a sua filha e que ela já não tem com você. Tipo o quê? Não sei. Qualquer tema, não tô falando de nada específico de você ou da sua personalidade aqui hoje. Tô falando de coisas, temas, que a sua filha já não tem dificuldade que você tem. Claro, claro. Que ela não... Porque eu fui criado num ambiente completamente preconceituoso, homofóbico, transfóbico, racista. Então isso tudo faz parte de mim. Não tem como. Quais os assuntos que ela tem a naturalidade de não associar? E a gente aprende com criança também o tempo inteiro. Que você naturalmente vai
associar um ao outro para você entender. Começa a entender um pouco da individualidade desses assuntos que você já vai saber, pô, pera, a essência da minha conduta aqui, da minha forma de lidar, da nossa conexão aqui, pode evoluir bem mais a ponto que eu me abra para esses significados que ela me mostra que eu posso ter. Sim. Sabe? Claro. Porque o natural da criança, o natural é não ter a caixinha, é não ter caixas. É por isso que quando você se colocava fora das caixas, não quero, não sou assim, não gosto, isso só era possível, volto com isso, porque tinha uma abertura de amor e afeto que te permitia se expressar da maneira mais pura. Mas também você sabe que isso é difícil. É difícil hoje em dia. Lá atrás era mais difícil ainda, né? Pais respeitarem crianças. A gente fala muito desse novo lugar da criança na sociedade, onde ela é respeitada enquanto pessoa, porque antigamente não era. A criança era um mini adulto que estava ali só esperando crescer. A gente falava, espera virar gente. Porque antes não era gente. A opinião não era respeitada, o gosto, a vontade, nada. Então, isso é muito novo. Hoje em dia a gente tem falado mais, mas a minha filha só consegue se expressar porque Você dá abertura para ela. Eu dou abertura, eu respeito para que ela expresse a naturalidade do olhar da criança. Por um trabalhão que eu tive de desconstruir muita coisa em mim. E volto a dizer, eu acho que seus pais com certeza também tiveram esse trabalho interno de se desconstruírem ali em nome do amor, em nome do respeito, em nome do amor pela família, em nome do amor por você. Acho que em nome do bem-estar deles mesmos também. Também. Porque, pô, chega uma hora... Porque agride para um pai fazer isso com... cansa, né? Cansa de se debater contra ela mesma. Minha mãe, a pessoa que mais me ama na vida, ela foi dizer pra mim que me aceitava eu tinha 28 anos. Eu tenho 31. Tá, sim. Ela foi me dizer isso. Eu tinha essa idade já. Então, de 28 pra 31, sabe? 3 anos. É muito tempo que ela passou ali remoendo uma situação que ela não entendia, mas que ela acolhia porque veio de mim. Sim. Eu Ela que teve que lidar com as expectativas dela. e fantasias dela. Mas Dela. E ela sendo a pessoa que mais me apoiou. Sim. Até, assim, meu pai é a pessoa que, os dois, não tem nível de amor ali que compare, cada um a sua forma. Mas meu pai, ele não teve essa conversa comigo, e ele é a pessoa que mais me acolhe, mais me aceita, e mais me, tipo, tá do meu lado, que torce por mim. E ele não foi a pessoa que teve essa conversa comigo, tipo, meu filho, eu te aceito do jeito que você é. Minha mãe teve. Tá. Entende? A questão da individualidade é uma tecla que eu bato muito para você respeitar a pessoa no tempo dela, da forma dela. Pô, eu tenho pais que são mais velhos que eu. Meus pais, meu pai tem 73, eu fiz 73, minha mãe tem 62. Então, dá um conflito de geração ali. E, pô, meus pais são mineiros, eles têm hábitos diferentes. Desde criança, eu já destoava deles. Então, é uma questão de você respeitar a outra pessoa, saber lidar com ela, saber lidar. Eu falo que meu pai tem as veieiras dele, que ele é um homem mineiro, assim, da raiz. Então, ele tem os hábitos dele, gosta de comer queijo pra caramba, gosta de ser a parte ariana implicante também, que a gente bate muito de frente, que ele é o ariano que gosta de botar defeito nas coisas e eu sou a coreana que tá tipo, foda-se, tô criando piadinha com tudo. Tá. Então, às vezes ele quer que eu entre naquela coisa de treta, vamos tretar. Eu falo, olha pra ele, dou uma risada na cara dele e já saio. Tá. Você tá me ignorando? Não, pai, eu tô te respondendo. Entende? A questão de você entender cada pessoa como ela é, respeitar como ela é, alivia tanto.
Sim, Essa pressão social que a gente tá ali no dia a dia, sim. da gente às vezes ficar tenso com uma pessoa, por exemplo, você vai receber uma pessoa, um artista, você fica, pô, será que ele gosta? Será como é que ele é? E tal. Você já cria essa expectativa, por quê? Você aprendeu assim. Você vai receber uma pessoa na sua casa do mesmo jeito. Você cria ali uma expectativa sobre como vai ser aquele encontro. Mas peraí, como é que seria se você tivesse sido ensinado a não criar expectativa? Sim, A simplesmente pensar que você tá ali fazendo o mínimo para aquela pessoa, mas daquele jeito dela. Você não ia ser mais uma pessoa interessada a entender mais as pessoas, a estar do lado, a viver mais momentos, de ouvir mais, em vez de ter que falar. É diferente nesse ponto da forma como a gente é educado a conviver como pessoa. Quando você respeita o universo, quando eu falo universo, é Sim. tudo o que aquela pessoa é e tudo o que ela cria a partir do momento que ela está presente ali no ambiente. Quando você respeita o universo daquela pessoa, você está mais disposto a estar do lado dela, a ouvi-la, a saber sobre ela. Não saber sobre ela para usar isso contra ela, mas para usar isso a favor. sim. Amizade a gente cria assim. Pô, ok, eu tô Tarso aqui falando de um mundo que todo mundo é amigo de todo mundo. Ah, beleza, você viajou na maionese agora, cara. Por que não? Todo Por que mundo não? gosta de ser ouvido? Sim, é só cada um fazer a sua própria parte para esse mundo, né? Pra construir algo que seja bom pra todo mundo viver, cara. Sim. Essa coisa da equidade, da igualdade, são duas palavras parecidas, mas têm significados diferentes. É esse que é o negócio. Você fala uma coisa, outra coisa. Não mistura as duas coisas, porque não dá. São vários os pontos que a gente olha e fala assim, o mundo tá perdido? Não. Se o mundo tivesse perdido, a gente não tava nem vivo. Sim. O meteoro já tinha explodido isso aqui e tinha feito igual a civilização perdida de Atlantis. Só ia, morria. É. Então, tem uma razão para todo mundo estar vivo, pra gente estar aqui do jeito que a gente é, vivendo a situação que a gente tá vivendo nesse momento. Então, eu acho que é por aí que vai. Sim, sim. Deixa eu voltar para tua história. Se deixar, a gente... A gente vai ainda. Que aconteceu? Qual foi o fato externo ou interno que te levou a expor a tua transição publicamente? Como é que foi? Como é que... Hoje vou falar pro mundo aí um assunto polêmico. Como é que foi? Foi muito natural isso pra mim. De sentir que... cansei de guardar o segredo, vou falar. Eu me senti seguro. Olha pra você ver como é que as coisas são. O que me deu segurança pra expor isso foi uma pessoa, uma jornalista, vir até mim e falar que queria fazer uma matéria comigo. A minha opinião sempre foi notável dentro das redes sociais. A forma como eu me expressava, as pessoas sempre gostaram do persona que era aquela pessoa ali que respondia, que falava as coisas, que não tinha medo. Você já falava sobre gênero. Eu falava sem perceber que era gênero. Eu não... Você falava sobre você. Eu era adolescente, pô. Não sei se você lembra da época de Formspring. Formspring era uma página ali de perguntas. Que você tinha o seu perfil, aí as pessoas te mandavam perguntas nessa página. Mas não chegou a vingar muito isso. Ficou um tempo. Foi um momento ali. Eu vivi muito Formspring porque eu amava da resposta, assim... Da resposta, sabe, tipo... Beijo pra você. Tá. A pessoa perguntava, eu te vi na rua, por que você tava com aquela roupa de menino? Olha, primeiro, eu tava com os meus amigos. Segundo, eu tava bonito, não tava? Você ficou me olhando. E terceiro, qual é o problema de eu estar vestido do jeito que eu gosto? Eu gosto, entende? Sim. Eu te vi na rua, você tava indo no banheiro feminino. Achei que você fosse homem. Pô, velho, sou um homem gato, pelo menos? Me fala. Entende a diferença de você levar a pergunta pro lado de ofensa? Eu sempre tive essa coisa do questionamento, da zoação, da brincadeirinha. Tá. E ao mesmo tempo, cara, era adolescente. Adolescente. Baixa adolescência ou já por uns 17? Não, essa era a época que o Orkut já tava morrendo, já tinha criado o Facebook, a época do Formspring. Eu tinha uns 21 anos, essa época aí. Aí, depois que eu fiz essa matéria, foi quando eu falei, velho, vou me mostrar mais, vou
vou falar mais sobre mim, assim, das coisas que... Vou mostrar mais meu jeito, vou postar Tá. mais foto, que antes Tá. eu não postava tanta foto. Eu não fazia questão de contar pras pessoas que eu tinha aquele jeito. Quem me via sabia que eu era assim, ok? Tá. Mas depois que rolou essa matéria, que foi a coisa do pânico, aí eu parei de escolher o que eu ia falar ou não, e simplesmente falava coisa da minha vida. Eu gostava muito de dar conselho, era muito amigo, sabe aquele amigo que entende as amigas? Mas em um certo momento eu era até um pouco machista, Ah, porque eu lembro das minhas amigas reclamando comigo que elas tinham namorado, mas o namorado não respeitava elas, porque ele sempre tinha outras namoradas. Eu incentivava elas a entenderem aquele momento, mas eu também incentivava elas a viver a vida delas. Não fica presa nele não, vai viver a tua vida. Ah, mas eu tô Tá. triste porque ele não me notou. Para de notar ele. Você não tá entendendo? Enquanto você vai notar ele, quando você estiver notando ele, ele vai achar isso o máximo, porque você que tá procurando. Deixa ele te procurar um pouco. Eu parava de tentar justificar o que ele estava fazendo e tentava fazer ela olhar para ela. Mas Tá. isso era um mood meu natural. E a visibilidade foi crescendo a ponto de eu, assim, ter esses pequenos momentos dentro das redes sociais, com as pessoas que me seguiam, tá. entender o que isso significava para mim. Porque teve um momento que eu só estava vivendo a minha vida. Eu estava indo para festas, eu estava sendo convidado para tocar como DJ, e as pessoas, poxa, me viam, falavam, pô, eu vi sua matéria e tal. Você me inspirou a ter coragem de falar pros meus pais quem eu sou. Eu falava, pô, cara, que legal. Mas até então, eu falava que legal, só que eu, Tarso, eu não entendi o que isso estava significando Você pras não pessoas. tinha noção do impacto que você estava tendo na vida das pessoas. Não. Você estava só sendo você E vivendo como eu sempre vivi. e respingando nas pessoas e não estava... Quando é que você percebeu que você era uma referência? Eu percebi que eu era uma referência quando teve a novela. Como é que foi? Como é que foi o convite? É até hoje. Me conta. É até hoje. É algo que eu sou parado nas ruas, as pessoas falam, olha... Novela graças da a Glória você- Pérez. Da Glória, Força do Querer, 2017. Tá. Eu tô dizendo coisas... Meu início de transição, com 21 anos, 21, é 19 para 20 na real, foi ali 2010. De 2010 para 2017, 7 anos. Então, eu comecei minha transição, 2010, 7 anos passaram, começou-se a falar mais sobre o assunto, de um assunto que zero tinha comentário. Sim. Zero, não tinha. De 2010 para 2017. 2017, bum, a bomba, que foi uma novela de horário nobre na TV Lisão. TV Lisão. Na TV Lisão brasileira, TV Lisão. com um assunto sendo abordado de uma forma sensível. Que a Glória, cara, eu admiro muito ela. Eu sou um fã dessa mulher incrível que ela é, porque ela teve uma sensibilidade muito grande para falar sobre esse tema e demonstrá-lo da forma em que as pessoas entendessem que, pô, peraí, Sensibilidade, né? é sensibilizar as pessoas. Ela fez uma sensibilização geral, tanto que as pessoas me param até hoje. Tem 7 anos que a novela rolou. Sim. Então, de 10 para 17, de 7 anos mais 7, 21 anos. Em 21 anos, eu tenho 31, né? Só 10 anos que eu vivi ali, porque em 21 anos houve uma mudança geral nesses ciclos de entendimento para as pessoas. E é aí que elas me traziam. Pô, mas eu entendi o meu filho, eu aceitei ele, eu acolhi mais ele depois que eu te vi. Tá. Olha, você... Então, quando eu era adolescente, pô, de eu falando, olha, respeite os seus pais. Se ele não quer mudar o seu nome, tanto faz, respeita ele. Eu respeitei os meus pais e eu levei para eles a questão de vamos escolher um nome para mim. Mas hoje eu falo, se você quiser escolher o seu nome, escolha. Não dependa dos seus pais. Saiba mostrar isso para eles, o que isso significa para você, entrar em consenso com eles, de ter uma boa relação com eles. Mas se não der também, não força essa barra. Sim. Respeite eles dentro do limite deles, mas seja você, não deixe ninguém impor Dentro dos seus limites também, né? dentro dos seus limites também. Então, esse discurso do Tarso vivendo, entendendo o que ele significava para a sociedade, para o Tarso de hoje em dia, mudou. Sim. Porque o Tarso de hoje em dia sabe o que foi, como é que isso impactou na vida dele
para ele ajudar as pessoas, qual é o trabalho que eu fazia, eu me reconheci dentro da minha trajetória, eu sei o que isso significou para mim, para as pessoas, para a sociedade, o que isso significa dia após dia, a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que transcende as barreiras, né, das gerações. Não é um assunto que morreu. Que, querendo ou não, eu comecei na minha carreira como presente, falar de um assunto que eu vivi e desmistificar um assunto que é um serviço para toda a sociedade. Não tem presente maior do que isso. Porque você atuou também. Sim. Como é que foi? Eu comecei a minha carreira como ator interpretando o T. Era um pedaço da minha vida? Sim. Mas não mudou em horíssima nenhuma o meu trabalho como ator ali, de entender o que significava aquele sentimento, de qual era aquele assunto, de como é que eu ia ser o T e ajudar uma pessoa. Pô, eu vivi um personagem que eu queria ter feito na minha vida real e na real eu fazia. Sim, que era pegar uma pessoa que estava fazendo a transição de gênero e falar, vem cá, o caminho é esse aqui. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Ah, não, pera, é isso aqui que você tá sentindo? Calma, é isso aqui, faz isso aqui desse jeito. Sim. Eu trouxe, a Glória, ela é genial por isso, ela consegue unir a realidade com a ficção assim, ó, ela trabalha o sentimento de ambas em tempo real na tela. É isso que faz com que as pessoas amem a receita de novela dela. É aquela receita de bolo gostoso de vó que ninguém cansa, porque ela pega assuntos e une. Eu amei ser o T, e pra mim eu tava vivendo coisas que eu queria ter vivido na realidade, que era, pô, teve uma cena lá da Carol, não sei se você tiver a oportunidade de ver depois, né? Todo mundo que estiver aqui com a gente, assista depois dessa cena, que é o Eugênio com o Ivan conversando, e eu participei dessa conversa dos dois, falando, olha, eu conheço uma pessoa, que é o João Nery, que eu posso apresentar pra vocês também, que ele é trans, que na hora que o Ivan tá pedindo pra fazer a cirurgia, e eu tô apoiando ele nesse momento. Eu falei, caraca, eu queria muito ter tido essa conversa com meu pai, mas eu tô aqui. Viver isso na ficção me faz ter a sensação que eu vivi isso na vida real, que eu conversei... Uma reparação da tua história, né? Que eu conversei com meu pai. A novela, ela é uma obra fictícia, mas quem tá ali vivendo aquele momento, a gente cria aquela realidade naquele momento, aquilo é real. É real. Então, pra mim, eu realizei um sonho que eu queria ter falado com meu pai, eu queria ter tido esse assunto com meu pai, mas... eu tive com outra pessoa, isso me realizou como pessoa, como ser humano ali dentro da TV. Quem puder, assista essa cena. É maravilhosa. A gente, tipo, na cena em si, tava pegando mais os dois atores aqui, o corte deles foi mais os dois. Eu tava aqui, eu chorei junto. Essa hora foi... Sabe quando você sente que a equipe inteira tá vibrando com a cena? Essa hora eu senti que a equipe inteira do outro lado tava vibrando com a cena, mesmo que não tivesse barulho nenhum. E você se permitiu ali. Que foi uma cena muito linda, velho. Foi uma cena maravilhosa em que os três ali entraram no mesmo mood. Mesmo que eu não tivesse envolto ali naquele abraço dos dois, eu tava aqui, ó, vibrando. Sim. Tava me esvaindo. E você acha que o impacto que você foi percebendo ali... até da própria reparação da tua história, foi alguma coisa que te motivou a militar nas redes sociais? Você sentiu o gostinho ali da militância e levou? Foi isso? Cara, ó, aí a gente foi para outro ponto aqui. O Tarso entendendo muita coisa ao mesmo tempo, lidando com muita coisa. Então, esse era um momento que eu tava vivendo ali e eu queria mais. Eu me senti frustrado em determinado momento, eu não levei muitas discussões para as redes sociais, até por conta disso, porque para mim, na minha cabeça, eu estava sendo barrado de discutir um assunto que eu queria falar mais e não podia ser mostrado, e eu não queria mais falar sobre isso, eu não queria falar sobre isso. Então, foi um momento ali que eu aproveitei muito o meu off com as pessoas no presencial, mas nas redes sociais eu me voltei para mim. Eu me voltei para mim porque, cara... Pra mim, eu ia desenvolver mais o personagem, eu via o T tendo um romance com a Simone ali na situação, e era o que real eu entendi que ia rolar, até pra própria escritora, mas até certo momento eu percebi que ela estava sendo barrada de desenvolver o próprio roteiro dela. Sim. Não houve essa comunicação entre mim e ela, não houve, a gente não falou sobre esse assunto, mas foi uma percepção completamente minha, por isso que eu deixo claro isso. Sim. Então, nesse momento, o Tarso, dentro das redes sociais, era uma pessoa que aproveitava ali, falava sobre alguns assuntos, mas, na real, eu fiquei mais calado, sabe? Tá. Mas te estranhou, te surpreendeu você? Porque eu tô fazendo uma comparação de momento, de tempo. Hoje em dia você percebe isso.
Sim. Mas é fácil a gente, no presente, virar para o passado e entender, analisar ali na hora, na época. Cara, na época, eu aproveitava para falar sobre assuntos, eu dei muitas entrevistas, mas eu construí conteúdo sobre isso, eu não construí muito conteúdo. Eu dava muita entrevista, eu deixava o gancho ali pra galera interagir comigo, pra gente conversar, caixinha de perguntas e tudo mais. Foi na época que surgiu a caixinha de pergunta, mas eu não militei. Nesse momento, nesse ponto, eu ainda não me entendia. Você estava se organizando ainda publicamente, né? Sim. Porque é uma coisa diferente, né? Você já estava muito bem organizado internamente, mas de repente teve essa organização social, pública. Eu tava vivendo esse momento de, pera aí, gente, calma, é muita coisa. A gente tá falando de muita coisa legal, mas a vida não é só coisa boa, a vida não é só aceitação, a vida tem hater, e quem tá aí na rede social tá sujeito e tá exposto a hater o tempo inteiro. Então, você está agora, seja muito bem-vindo ao Prosa Choque de Realidade. Já te expliquei o que é, vou falar de novo. Prosa Choque de Realidade é o lugar do hater. Sim. Entrou ali, tem hater, e eu vi que tem um monte de hater no vídeo teu. Eu tava dando uma pesquisada e tem, né? Tem hater aí, tem hater... Falou em diversidade, falou em hater. O Prosa Choque de Realidade é uma maneira de você responder esses haters, é uma maneira de desabafar e poder explicar, porque o hater também tem uma coisa curiosa. O hater fala, mas sai. Ele fala, mas não quer ouvir. Ele fala e vira as costas e vai embora, né? Então, é uma maneira de você responder e, ao mesmo tempo, uma maneira de educar a sociedade, pessoas, né, que escutam, e eu vou falar frases que são faladas o tempo inteiro por hater, e né, o homem trans vai escutar essa frase. Dá uma dica aí, como se posicionar diante disso. Preparado? Bora lá. Tô até comendo um amendoinzinho aqui. Então vamos lá. O hater disse: ser trans agora é modinha. Ó, pra começar que nunca foi. Eu sou um trans raiz. Eu posso dizer que nunca foi moda. É moda você querer chamar a atenção para um movimento que todo mundo agora é social media. Todo mundo é influencer. Isso que é a moda. Tá vendo aquele negócio que eu te falei? Você pega uma coisa junto com a outra que não tem nada a ver? Você pega esse modismo de você influenciar pessoas e você fala sobre um tema que te dá visibilidade, você pode ser qualquer coisa dentro da internet. Aí tem aquelas pessoas que elas mudam de ideia. Aí elas vão lá e literalmente, isso que eu falo que é desserviço, porque se a pessoa ela se assume trans, ela faz a transição, aí ela vai nas redes e começa a militar e defender, aí depois ela faz o reverso porque ela disse que ela não se entendia assim. Tudo bem, eu não vou julgar essa pessoa de colocar no lugar como só queria atenção, mas existe a possibilidade sim dela ter se aproveitado do nicho, né? Enquanto ela gerava muitos likes, muitos viewers, muitos jobs dentro da rede, porque a gente sabe que a rede é uma mãe generosa, dá muitos jobs. Ela pode ter se aproveitado sim. Pode também ter feito isso naturalmente e feito o caminho reverso. Isso não quer dizer que virou moda. Sim. Quer dizer que se a pessoa não se entende, ela não se conhece, ela vai sim afirmar algo como se fosse verdade absoluta até ela mudar de ideia. Ponto. Acho que tem que naturalizar o mudei de ideia. Não é necessário eu render a imagem do que eu sustentei até aqui só para eu provar para as pessoas que eu sou isso. Sim. Eu acho que pode ser assim, né? Sim, se você naturalizar o ponto de vista neutro, não existe discussão a partir desse pressuposto. Não mais. Sim. Perfeito. É isso. Então vamos lá. O hater disse, olhe para sua lente da verdade, sua câmera. Vamos lá. O hater disse, e diz isso mesmo que eu já vi. Homem de verdade tem pênis e testículo. Tá, vamos lá. Quem te ensinou o que é de verdade e o que é de mentira? Pra começar.
na verdade, a sua verdade não é verdade absoluta. Então a gente começa a conversar sobre isso. Se você tem esse gênero e você acha que é certo, essas características, tudo bem. Em algum momento você vai estourar sua bolha. Não te julgo, não acho que você está errado ou nem eu tô certo nessa situação, mas como eu acho que é sempre bom a gente observar por todos os ângulos, acho que você ainda vai mudar de ideia. Seu genital, ele não vai segurar um casamento, ele não vai fazer você ser mais ou menos homem do que alguém na sociedade, ou fazer você ser de mentira. A única coisa que muda é a forma como você argumenta dentro do que você acha que é verdade. Aí volta pra bolha, né? Sim. Na hora que estourarem a sua bolha, você vai entender o que é realidade, que é acima da verdade e da mentira. Boa. Tem mais uma de verdade aqui. Vai lá. Vamos de verdade. É boa essa coisa de verdade. Né? O hater disse: apenas homens de verdade podem usar banheiro masculino. Cara, então... Porque o hater tem uma coisa com banheiro. Essa coisa do banheiro, vamos lá. O que acontece no banheiro? Tem muitos lugares que eu vou que os homens usam o banheiro pra fazer outra coisa. Se você acha que essa coisa que os homens usam pra fazer o banheiro, além do xixi, né? Vamos falar assunto de gente grande aqui. Que eles não vão saber o que você fez lá dentro, relaxa. Todo mundo já sabe. O banheiro, ele naturalmente foi usado só pra fazer xixi. Então, se a pessoa mija sentada ou se ela mija em pé, o problema é dela. Ela não precisa ter um pinto pra mijar. Todo mundo faz xixi. Todo ser humano. Se você for um jacaré, também. Mas você vai fazer xixi de qualquer jeito na sua vida. O que importa é o respeito que você vai ter dentro do ambiente público. De lá, sentar a sua bunda no trono. Se você peidar, o outro colega vai escutar também. E não é o problema dele ele pensar o que você tá fazendo. Se você tá fazendo xixi, número 1, número 2. Entende essa linha de raciocínio, sabe? Você não precisa ser de verdade ou de mentira pra você ter necessidades. Então, não fica preocupado com o que o coleguinha tá fazendo, não. Vai lá, faz seu bom xixi, sai de boa do banheiro, não esquece de lavar a mão, é isso que importa. Se preocupa com o seu xixi, deixa o do outro, né? Vai ficar de medidor de xixi ali, igual você vai na rodoviária, tem que pagar R$2. Um dia eu falei pra moça, moço, por que eu pago pra fazer xixi? Você tá vendo quanto xixi eu tô fazendo? Se ele tiver mijando 1 litro, eu tiver mijando um pouco. Ele tá pagando o mesmo valor que eu, velho, não é justo. Pô. Boa. Vamos lá. A última. O hater disse, e isso tem. Lá vai. Deus condena quem faz transição de gênero. Me fala o telefone que você conversa com Deus, com esse seu Deus aí. Me passa o número. Quer bater um papo com ele também, porque pra começar, Deus, ele entende várias coisas que você não entende. Eu acho que ele só teve preguiça de te explicar e concordou com você. Eu acho. Eu não queria bater cabeça com a criação dele naquele momento e falar assim, meu filho, você ainda vai mudar, você vai evoluir, você vai ver coisas que você não vê, entender coisas que você não entende. Se você quiser, mas se você não quiser também, existe a parte que as pessoas morrem, elas ficam presas, sabe? Porque elas não evoluíram o entendimento. Mas isso depende do que você acredita, né? Porque tem gente que tem medo de fantasma até hoje, acho que você é desses. Eu acho. Resumindo, foque na sua evolução. Velho, foca na sua evolução, foca no processo. Cara, esse negócio de ser aluno, dedo duro de classe, acho que você era desses, né? Que ficava prestando atenção no trabalho do coleguinha, pra ver se o coleguinha do lado tá... Foca no seu trabalho, no seu processo. Se o outro tá fazendo ou deixando de fazer, se ele é ou se ele não é... No seu xixi. O seu xixi é literalmente um problema seu. Vive a tua vida. Com muito amor que eu falo isso, muito carinho. Porque, pô, se você não vive a realidade de você entender que você vive com mais pessoas e que as pessoas não vivem o seu jeito, não enxergam do jeito que você enxerga, meu querido, não é Deus que vai fazer o mundo ficar da forma que você quer pra você entender isso, não. Ele, muito pelo contrário, ele vai obrigar você a viver situações que você não quer até você entender. É isso. Né? Sobreviveu ao Prosa Choque de Realidade. Fechamos, sobreviveu. Tem mais. Me conta projetos futuros. Tem alguma coisa já pensando, trabalhando? Velho. O que pode falar? Pra hoje, no caso,
Já vai, as pessoas vão ter visto, mas hoje, no dia do meu aniversário, eu vou gravar o MesaCast. Eu vou sair do ProsaCast, vou pro MesaCast do BBB. Vou gravar ali com a Nani People e mais outros convidados. Tô com projetos pra voltar pra TV, mas não posso falar muita coisa ainda. Esse ano? Vamos voltar esse ano. TV, cinema, teatro. Cara, eu quero que as pessoas conheçam mais meu lado artístico. Eu tô com saudade. Tá mobilizando tudo. Tô mobilizando tudo. O que vier é isso. Vou me jogar de cabeça porque é o que eu amo. Tá. Me diz um conselho que você daria para um homem trans iniciando a sua jornada de aceitação, de transição. Você consegue eleger um conselhão, assim, dos Cara, bons? Um conselho é: busque informação. Busque sobrevivências de outras pessoas. Entenda que você tem material para isso hoje em dia. Você não precisa ir na base do vou me entender aqui, vou ter que lidar com os meus sentimentos. Não, pera, se você tem uma base de configuração antiga, você vai saber entender como é que funciona a sua. Você tem ali o João W. Nery, foi o primeiro homem trans do Brasil a fazer cirurgia de transgenitalização. Não só isso, mas foi o primeiro homem trans reconhecido. Você tem figuras como eu, tem o Tami. Sim. Tem ali outros homens trans dentro do próprio Instagram, que são homens trans mais novos, mas tem ali uma carga muito positiva de história, de conceito. Eu sigo vários. Posso citar aqui Nick Cruz, Kaique, Caio... Kaique Teodoro. Kaique Teodoro, Gabi Van, que é um amigo meu, que ele trabalha mais na questão política ali. Enfim. Tem o Luiz Fernando, que eu entrevistei aqui. Tem o Luiz Fernando. Show, que eu entrevistei aqui. Pois é, tem vários outros homens trans que são referências, assim, de conteúdo para você entender, para você bater um papo. Pô, e a ideia é sempre consumir conteúdo de qualidade, buscar se entender da melhor forma, sem agredir as pessoas do seu meio, que às vezes as pessoas vão tentar... Vão ser preconceituosas. Sim, sim. Vão tentar te colocar em caixas que você sabe que você não merece. Mas nem por isso você precisa se doer. Uma coisa é você precisar, outra coisa é o seu sentimento ir para esse lugar e ponto. Você se respeitar a ponto de você se entender e saber lidar com seus sentimentos, a ponto de... Sabe o lema da Dory, do continue a nadar? É muito prático a gente pensar no lado do viável para aquele momento, de você não se doer, você aprende a lidar com mais sabedoria nas situações. Porque tem gente que vai te julgar... Sim. E não adianta você ficar ali meia hora conversando com a pessoa que ela não vai mudar a opinião dela. Tá, obrigado. E é isso. Como que as pessoas te acham? Insta... Olha só, todas as minhas redes sociais são @tarsobrant. TARSO. Todas. A maioria delas. Só o canal do YouTube, que no momento eu não tô postando muita coisa lá, Café com Tarso. Tá, beleza. Mas todas as redes sociais, @tarsobrant. Me sigam, nos sigam. E a gente já tá terminando, pô. Achei que a gente ia começar Terminou. Acabou. Vocês gostaram? Eu gostei. Tomara que vocês tenham gostado, hein, gente? Batemos Vocês um papão podem, aqui. inclusive, já que todo mundo gostou, que eu tenho certeza, bota comentário aqui, bota comentário pra ele, bota comentário pra mim, pro Prosa Choque. Comenta. A gente, quando a gente produz um material desse com muito carinho, com muito conteúdo, a gente gosta da repercussão, né? A gente quer saber, a gente de verdade quer saber o que vocês pensam. Com um coraçãozinho de comentário, é um coraçãozinho, mas tem valor, né? Exatamente. Pra você pode ser só um coração, pra gente é muita coisa, gente, então dá um comentário. A troca, ela é feita de duas pessoas dispostas a aprender, a inovar, a transformar juntos. Então, várias pessoas com o mesmo propósito, cara, é maravilhoso. Boa. Vamos comentar, vamos deixar aqui o que vocês acham legal, o que vocês querem nos próximos episódios. Não vou estar aqui sempre, né? Mas vou estar lá nos comentários também. Mas pode voltar. Ou basta, se vocês comentaram bastante, querem o episódio 2 do Tarso, eu volto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Amei. Muito obrigado. Eu que agradeço de verdade. E parabéns, 31. Feliz aniversário. Obrigado.
Muito obrigado a vocês que vieram com a gente até aqui. Volto com o assunto do YouTube, a gente tá falando aqui, comentário, compartilhar, tem que se inscrever, ativa o sininho, valeu demais. Até o próximo. Por isso me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque.